Olá, pessoal, tudo bem? Eu e Tomás vamos apresentar hoje o nosso projeto final de trabalho de graduação. O nosso projeto foi focado em segmentação semântica de alimentos brasileiros e a gente utilizou técnicas de Deep Learning, né? É, uma abordagem utilizando modelos de aprendizagem profunda, pode ser a tradução para isso. E antes de tudo, vamos nos apresentar. Eu sou o Bruno, Tomás, meu parceiro de projeto. Queria agradecer também ao professor Vidal pelas orientações. Foi um projeto bem divertido, que deu para a gente aprender bastante, entender melhor como pode ser um projeto futuro, a gente cortar caminho, projetos futuros, a gente realmente conseguiu extrair bastante desse projeto. Antes de começar falando do que a gente fez, queria mostrar a agenda, então primeiro vamos falar da introdução, contextualização do problema, objetivos, depois a gente vai fazer um compilado dos estudos recentes, aplicações que já existem no mercado, aplicativos mobile, para mostrar que tem aplicação que a gente quer fazer. Depois, em metodologia, a gente vai fazer uma descrição detalhada do que a gente fez. Então, elaboração da base de dados, a gente criou a base de dados com alimentos brasileiros, criou um algoritmo para fazer a segmentação semântica, e isso tudo a gente vai detalhar lá. E em resultados, a gente mostra a comparação com outros estudos, mostra o que a gente conseguiu com o nosso algoritmo. E, por último, em conclusão, a gente mostra os próximos passos do projeto que poderiam ser seguidos. Na introdução, eu queria responder essa pergunta: por que segmentação de alimentos? O que a gente quer com isso? Que aplicação que pode vir daí? Antes de tudo, vamos entender onde que está inserido essa história de segmentação semântica de alimentos. Está inserido dentro de Food Computing. Food Computing é uma área de conhecimento que busca resolver problemas relacionados a alimento, comida, e que envolve ciência da computação. Então, envolve machine learning, visão computacional, mineração de dados, entre várias outras áreas. Eu queria fazer um foco maior em visão computacional e machine learning, claro, que é o escopo desse projeto, e tem muita aplicação, tem recomendação de dieta, então, baseado nas fotos de comida, você consegue ver se a pessoa está se alimentando bem ou mal, cálculo de macronutrientes, calcular pela foto quantas calorias a pessoa está ingerindo, ajudar no emagrecimento, por exemplo. A partir de uma foto também você consegue extrair a receita culinária para chegar naquele resultado final, então tem essa possível aplicação. Tem outra que é bem legal, que é mais focada para a saúde pública. Teve um estudo que fez isso para identificação de padrão alimentar de uma população inteira, né, de um país inteiro. Então, pelas fotos do Instagram, você consegue ver se a população se alimenta bem ou mal. Qual que é o problema, então, que a gente quer resolver? A gente quer extrair informações nutricionais de uma foto que tenha comida típica do Brasil, típica da nossa cultura. Como que a gente faz isso? Qual que é a primeira etapa para extrair informação nutricional de uma foto? É classificando e segmentando os alimentos. A gente precisa saber quais alimentos estão na foto e onde eles estão, a área deles, então precisa saber o volume, claro, mas não foi o escopo desse projeto. Mas sabendo a área, o tamanho, a gente consegue ver e fazer uma estimação do peso. Mas, enfim, a primeira etapa é classificar e segmentar alimentos, com o objetivo de extrair informações nutricionais. E por que segmentação assim? Por que não só detecção de objetos, né? Que você tem o bounding box, um retângulo em volta do objeto. Por que segmentação? Porque o cálculo é mais preciso dos macronutrientes. Eu tenho a delimitação da borda certinha. Se eu vier aqui para uma comparação de três possibilidades de classificação, detecção e segmentação semântica. Você pode ver que na classificação a gente só tem um label, né, um rótulo para a imagem, qual alimento está na imagem, mas eu não sei onde ele está, o tamanho, e é muito difícil extrair informação nutricional disso. Detecção de objetos já é um passo rumo a isso, mas ainda assim fica difícil de saber certinho a área do alimento. E isso só pode ser resolvido com segmentação semântica, que busca classificar cada pixel da imagem e dar uma classe a cada pixel, né? E para essa explicação específica é bem importante, bem legal que tenha a classificação de cada pixel, justamente para ter uma borda bem definida e ter o cálculo do macronutriente mais preciso num estudo posterior. Aqui no projeto foi só focada a segmentação semântica dos alimentos. Bom, objetivos do nosso trabalho é elaborar uma base de dados com alimentos típicos brasileiros. Então, a gente não encontrou nenhuma base relevante pública para isso, então a gente teve que criar nossa própria base. Criar a própria base significa fazer a anotação, né, criar as máscaras com ground truth de cada alimento, segmentado e classificado.
Depois de criada a base, a gente implementou uma rede neural profunda, capaz de realizar a segmentação semântica. E, por último, a gente avalia esse modelo comparando com outras bases públicas, para ver se o nosso modelo realmente funciona, e também testa esse modelo implementado com a nossa própria base criada. Então, esse é basicamente o objetivo do nosso projeto. Vamos pular agora para a parte de trabalhos relacionados, o Tomás vai falar um pouquinho. Beleza, então essa parte aí eu que vou falar, né? E de trabalhos relacionados, a gente escolheu focar nos trabalhos relacionados à segmentação semântica. De vários artigos que a gente viu, além dos artigos de segmentação semântica, eu queria trazer aqui uma abordagem interessante, que foi a abordagem de reconstrução 3D para estimar o volume e, a partir do volume do prato, conseguir fazer uma correlação com os macronutrientes, né? Eu achei uma abordagem super interessante, a gente até pensou em fazer isso, mas fugiu do escopo. Mas a abordagem deles era basicamente tirar uma foto a 90 graus do prato e a 75 graus do prato, e com isso conseguir fazer uma reconstrução usando o par de câmeras estéreo, né? E aí assim poderia chegar no volume. Mas vou focar aqui nos que a gente escolheu, que são os algoritmos, ou são os estudos em segmentação semântica mesmo. Vamos lá. O primeiro deles foi um trabalho de origem japonesa, que fez também a segmentação semântica de alimentos, mas eles tiveram uma base de 10 mil imagens e 103 classes, dando uma média de 100 imagens por classe. Isso é uma média, porque a gente sabe que todas as bases têm um certo fator de desbalanceamento nelas, né? Mas só para ter como uma média, assim, comparar com os outros. A arquitetura que eles usaram aqui foi a DeepLab V3, e vocês podem ver aqui um exemplo da imagem que eles usaram. Então, aqui tem um arroz e o arroz depois cuspido pela rede. Aqui você pode ver o bolinho também, no formato rosa. A rede acertou bastante parte da área aí. Beleza. Outro estudo bastante importante para o nosso trabalho foi o FoodSeg 103. Ele é de origem asiática, foi um estudo realizado por umas pessoas de Singapura, e eles trouxeram uma inovação tecnológica na área, né, que é a segmentação usando os transformers. E eles conseguiram resultados bastante interessantes e tinham uma média de imagens por classe um pouco menor do que o SC FoodPix, com mais ou menos 70 imagens por classe. Eles contaram com 7.118 imagens e 104 classes. Beleza, próximo. Unimib é de origem italiana. Também a gente pode ver que tem um número de imagens muito menor se comparado com os outros, 1.000 imagens e 74 classes. E eles usaram a arquitetura de Support Vector Machine, que é SVM, mais AlexNet. E vocês podem ver aqui também exemplos de segmentação realizada pela arquitetura deles. Bom, por último, é um estudo, na minha opinião, bastante interessante, mas que deixou um pouco a desejar, um estudo brasileiro também, mas que eles tinham poucas classes, então a capacidade de generalização deles não era muito grande, e também eles tiraram fotos sintéticas, né? Fotos que o plano de fundo não era da vida real, assim, ele era um plano de fundo branco, que basicamente eles fizeram em ambiente controlado. Mas a gente sabe que quando a gente sai do ambiente controlado para o ambiente real, tem uma distância grande, né? A arquitetura que eles usaram aí foi Mask RCNN, né? Convolutional Neural Network, com ResNet 101. Beleza. Bom, de aplicativos mobile aqui que a gente trouxe para mostrar possíveis áreas de aplicação do nosso trabalho, a gente tem um Glick, que ele realiza a contagem de macronutrientes baseado numa inserção manual do usuário. Então, o usuário ele vai chegar e vai falar: comi 100 gramas de arroz branco, comi uma fatia de pizza marguerita. E aí, de acordo com a tabela nutricional pré-definida, ele vai fazer a correlação com os macronutrientes, que é o que está aparecendo aí no canto inferior da tela do usuário. Bastante manual, e onde nosso trabalho poderia atacar seria justamente fazer a identificação e seleção da área dos alimentos. Vou mostrar um outro que é um pouco mais automático no próximo slide, que é o FoodVisor. O FoodVisor ele trabalha só com a classificação dos alimentos na imagem. Então, basicamente, você vai tirar uma foto do seu prato e ele já vai reconhecer automaticamente o que seria cada classe. Vocês podem ver aí iogurte, nozes, morango, só que baseado nessa classificação, o usuário ainda tem que inserir manualmente qual que foi a porção que ele comeu.
esse é uma etapa já mais avançada, né, de tecnologia, mas ainda tem a parte da inserção manual que pode ter falhas também por parte do usuário. Aqui a gente pode ver no final da tela também que ele fez a contagem de macronutrientes, que foi o mesmo objetivo do Glic, e mostrou as calorias totais no prato. Bom, beleza. Esse foi a parte de estudos relacionados que a gente selecionou para mostrar para vocês. E agora a gente vai falar a parte de metodologia, né? O que a gente fez, como que a gente fez. Basicamente, antes de eu entrar a fundo, o Bruno já passou aí, mas antes de eu entrar a fundo, a gente pegou o nosso pipeline e usou bases públicas, que foram as bases que eu citei nos trabalhos relacionados, para validar o nosso algoritmo. Depois de validado o nosso algoritmo com as outras bases, a gente pegou e aplicou ele para o nosso próprio banco de dados. Basicamente isso. Uma coisa que é legal adicionar é que, assim, tentar justificar por que a gente escolheu a base, por que a gente decidiu criar a nossa própria base, né? Justamente porque a base que tinha focada em alimentos brasileiros não tinha uma boa representatividade, né? Apenas 11 classes, e todas as outras fugiam muito da nossa culinária, é tudo culinária mais asiática, né? A italiana se aproximava mais, mas ainda assim não chegava no arroz com feijão que a gente Faltou tem o no nosso nosso arroz dia a com dia. feijão. Exatamente. Legal. Bom, como que a gente fez todo esse trabalho, né? Primeiro a gente começou com a elaboração da base de dados. A gente precisa partir de um conjunto de imagens que a gente obteve através de crawlers, que é basicamente um programa que vai em ferramentas de busca, como o Google Image Search e o Bing Image Search, e automaticamente faz download de imagens para a gente. A gente basicamente passa para o script como input uma palavra-chave. Então a gente buscou, por exemplo, prato de arroz com feijão. E dessa palavra-chave, o crawler devolveu para a gente várias imagens. Qual é o problema de fazer isso de forma automática? O problema é que a gente acaba com várias fotos duplicadas. Querendo ou não, as ferramentas vão trazer fotos duplicadas e a gente precisa fazer um filtro antes de aplicar isso para o nosso algoritmo. A gente usou um algoritmo de hash para simplificar a informação da imagem, de forma baseado no gradiente da imagem, inclusive esse dhash. E aí, simplificando, a gente compara hashes das imagens. Quanto maior for a semelhança do hash, maior a semelhança da imagem, e aí, consequentemente, a gente delimita um fator mínimo de distância das imagens para remover as fotos duplicadas. Nesse momento também a gente definiu as classes, então a gente foi tentar entender um pouco mais a fundo o hábito alimentar do brasileiro. A gente estudou um pouco artigos nesse sentido e, baseado nesses artigos, a gente conseguiu ver quais que são os hábitos principais e quais que são os alimentos principais dos brasileiros. Tendo isso, a gente foi para o que a gente chamou de sprint zero, ou seja, a primeira definição de classes e imagens que a gente vai usar, o baseline, da onde a gente vai partir. Bom, no baseline, a gente contava com 469 imagens e 77 classes. Aqui vocês podem ver algumas classes de exemplo, como arroz branco, feijão, pepino. E desse slide tem duas coisas interessantes para a gente notar. No final do histograma, a gente pode ver que tem classes que não possuem nenhuma amostra, né? Nenhuma imagem. Isso foi porque a gente tirou as classes que tinham poucas imagens, poucas amostras. Duas imagens a gente concluiu que era insuficiente para a rede aprender alguma coisa e a gente fez esse filtro. Outra coisa interessante, alimento não registrado e não alimento. Foram duas classes que a gente usou e que trouxeram consequências para o nosso trabalho. O não alimento é justamente a classe que a rede indica quando ela vê que não está dentro do prato, que ela sabe que não é um alimento. Essa é um pouco óbvio, né? Mas alimento não registrado foi uma classe que a gente usou para convergir todas as classificações que a rede não reconhecia. E isso, futuramente, a gente vai mostrar que pode ter sido um problema para a nossa abordagem. Mas é basicamente isso, essas duas classes são bastante interessantes de serem notadas. Bom, do sprint zero, a gente variou a granularidade das classes, ou seja, a gente tinha um sprint zero com 77 classes, dessas 77 classes a gente tentou condensar mais e agrupar as 77 classes em 17 classes mais genéricas e que possibilitassem um acerto maior, uma métrica melhor. Essa era a nossa teoria, né? Do sprint 1, a gente quis fazer uma outra comparação,
que foi agrupar, adensar mais ainda de acordo com o valor nutricional. Então, a gente separou em 5 classes, que foram carboidrato, proteína, frutas, legumes e E qualquer não outro. alimento. E não alimentos. E aí, a gente conseguiu ver qual que foi a variação, ou qual que foi o efeito dessa variação da granularidade no nosso resultado, né? Bom, pode passar aí, beleza. Aí, para a gente conseguir correlacionar uma imagem com as classes, a gente desenvolveu uma ferramenta própria para anotar. Então, a gente usou um algoritmo do OpenCV de Watershed para justamente, dado inputs do usuário, conseguir segmentar as áreas de acordo com o que a gente queria. Então, vocês podem ver que na imagem à esquerda tem alguns traços que representam as áreas que a gente gostaria de separar entre si. E à direita vocês veem o resultado do algoritmo. Vocês podem ver que está muito bem segmentado. E depois disso, depois desse passo, a gente correlaciona esses valores de pixels com as classes. Ou seja, essa área verde, todos os pixels que estão dentro dessa área verde, eles vão ter o valor associado à classe de arroz, por exemplo. Ou frango, todos os pixels dessa área vermelha vão ter o seu valor associado à classe frango. E assim se gera o chamado ground truth, né? Beleza. Qual que foi o nosso ambiente de trabalho, né? Foi o Google Colab. A gente primeiro tentou usar a ferramenta na sua versão gratuita. Foi suficiente até a gente chegar na parte do Cross Validation, né? E no Cross Validation, requisitou um pouco mais computacionalmente. E a gente apelou para a parte Pro, que são utilizando essa GPU aí de 17 GB. E qual que foi a ferramenta computacional assim que a gente usou para construir o nosso algoritmo, né? A gente baseou o nosso algoritmo na biblioteca do FastAI, que é uma biblioteca super difundida no meio e que é em cima do PyTorch. E justamente por ser o PyTorch tão consolidado no mercado, eles fizeram uma abordagem de mais alto nível para implementação de técnicas de inteligência artificial. Basicamente isso. Bom, de configuração padrão que a gente teve no nosso pipeline, a gente usou a ResNet 34, que é comumente utilizado para problemas de divisão computacional. A gente usou, como arquitetura da rede, a gente usou a UNet, que é basicamente aproveitar essa parte de convolução, que é à esquerda da imagem, vocês podem ver. Essa é a parte de convolução da imagem, extração de características, e depois deconvolução ou refatoração da imagem de entrada. Então, aqui no final, a gente vai ter uma imagem que cada pixel também está associado à classe que pertence, né? Beleza. De função de custo, a gente usou a Focal Loss, justamente por penalizar as classes mais fáceis e favorecer as classes mais difíceis, né? Então, as classes que a rede viu pouco, ela teria mais capacidade de aprendizado com essa classe. Basicamente isso. A gente usou também, como de praxe, o otimizador Adam. E, por fim, o algoritmo de treinamento que a gente usou foi o Fit One Cycle, que ele é próprio do FastAI, e é basicamente isso. Beleza. Desbalanceamento da classe. A gente teve o problema de ter uma base de imagens bem desbalanceada. E aí, como que a gente tentou abordar isso? A gente aplicou pesos diferentes a cada classe, ou seja, uma classe que aparecia muito tinha um peso de treinamento menor do que uma classe que aparecia pouco. Isso para tentar equilibrar um pouco no aprendizado na rede. Mas a gente testou isso e não teve muito efeito. Então, a gente desconsiderou essa técnica. Depois eu vou passar para o último tópico, que é a estratificação por classe. A gente tentou também fazer uma estratificação por classe, ou seja, manter a divisão treinamento-teste internamente às classes também. A gente fez uma divisão 80-20, mas como tem muito mais arroz do que, não sei, risoto, pode ser que a gente treine só com arroz e as classes mais difíceis fiquem apenas na parte de teste, e a rede não chegue realmente a vê-las, né? Então, por isso que a gente faz uma estratificação por classe para garantir amostras tanto na parte de treinamento quanto na parte de teste. E, por fim, Data Augmentation, que é uma técnica basicamente de pegar uma base de dados que você já tem e
criar, entre aspas, novas imagens. Você aplica efeitos de imagens às imagens existentes e com isso consegue chegar em outras imagens. Uma coisa interessante é que no FastAI isso é feito on the fly, ou seja, na hora do treinamento. Bom, meu tempo está terminando, mas o treinamento foi realizado usando o Transfer Learning, ou seja, a gente pegou as características extraídas de uma rede que treinou com o ImageNet e trouxe para nós. E aí a gente fez uma separação de 15 épocas congeladas e 25 épocas descongeladas. Ou seja, naquela arquitetura da UNet, as 15 primeiras épocas, elas têm a parte de convolução congelada, ou seja, para a gente não perder o que foi adquirido no treinamento com o ImageNet. Depois ocorre o descongelamento de toda a rede e a gente treina por 25 épocas. Uma coisa interessante é que, nesse momento, o learning rate ele é diminuído automaticamente pelo FastAI justamente para reforçar a não perda do aprendizado com a ImageNet. A nossa separação dos dados foi 60, 20, 20, 60% para treinamento, 20% para validação e 20% de teste. E de hiperparâmetros, a gente usou batch size igual a 8, weight decay 0.01 e o learning rate ele foi escolhido utilizando uma função do FastAI, que fazia um gráfico loss, learning rate e encontrava qual que era a maior variação do loss em função do learning rate. E tamanho das imagens a gente usou 256 por 256. Bom, então, como eu havia dito, a gente testou o algoritmo com as bases públicas para ver se realmente fazia sentido o nosso algoritmo e manteve a divisão dos dados de cada artigo, ou seja, o SC FoodPix dividiu 80-20, a gente manteve isso. A gente queria testar o algoritmo e não a divisão dos dados em si. Depois a gente veio com a parte de testar agora a nossa base de dados no algoritmo já validado. A gente pegou o sprint 0, que foi aquele baseline com várias classes bem granulares e foi variando ele sprint a sprint a granularidade das classes. Uma coisa interessante é que no último sprint a gente variou também o backbone da ResNet 34 para a ResNet 101 para ver, além disso, além da ResNet 101 foi o AlexNet e BGG16. BGG16, isso. E aí basicamente a gente viu qual foi o impacto da variação do backbone também. Legal. As métricas utilizadas a gente usou foi a acurácia, o MOU, ou seja, a média de intersection over union de cada classe, F1 score, que também é conhecido como DICE, e reforçando a gente usou o cross validation para realmente validar. É com você, Bruno. Beleza, bora para os resultados. Será que a gente conseguiu superar os outros estudos na hora que fez essa comparação? Vamos dar uma olhada nos resultados que a gente teve. Bom, a gente pegou esse algoritmo que o Tomás falou, né, comentou esses parâmetros todos, deixamos fixo, o algoritmo é igual, e vamos pegar os estudos, dividir os dados igualmente e ver se o nosso resultado está competitivo. Superamos o artigo? Bom, o resultado foi que dessas 4 bases de dados, a gente superou 3 delas com o nosso algoritmo usando o FastAI, e assim, uma justificativa para isso foi a implementação eficiente do modelo UNet dentro da biblioteca FastAI, as técnicas de Data Augmentation e também o algoritmo de treinamento Fit One Cycle. São algumas das justificativas. Vamos ver aqui, no SC FoodPix, o primeiro dataset, a gente superou o IOU em 4%, mais ou menos, com o nosso algoritmo com ResNet 34. Para FoodSeg 103, a gente não superou, foi o único artigo que a gente não conseguiu superar. A arquitetura que conseguiu superar o nosso resultado foi Transformers, que é técnicas bem recentes, né, que estão produzindo estado da arte ultimamente, então não deu para concorrer com esse algoritmo, e provavelmente eles usaram uma arquitetura mais robusta, maior também, deixaram rodando por mais épocas e conseguiram um resultado bem superior ao nosso, mas na segunda linha você consegue ver que o nosso resultado foi mais ou menos competitivo com outras arquiteturas que eles testaram, com a FPN. Bom, o Unimib 16 é o dataset de origem italiana, a gente superou bem legal a acurácia, o MOU a gente não teve como comparar porque eles não produziram essa mesma métrica, e o MyFood, que é o dataset de comidas brasileiras, a gente superou bastante, superou em 15% o MOU, em comparação com o estudo deles. Inclusive aqui eu não sei se rolou algum problema no estudo desse pessoal, a gente conseguiu superar bastante, né? Então ficou até uma discrepância, assim. Beleza.
testamos que o nosso algoritmo funciona, né, para essas bases públicas. Vamos testar agora para os nossos sprints, para a nossa base criada. Sprint 0, 77 classes, o MIOU foi de 16%, então foi um caso clássico de underfitting. Se a gente ver aqui em algumas imagens, pode ver que o algoritmo está com muita dificuldade de separar cada alimento, está muito confusa a saída. Algumas justificativas para esse underfitting foi poucas imagens para muitas classes e também essa classe alimento não registrado que o Tomás comentou. Então, se a gente não cria essa classe alimento não registrado, vão ter, sei lá, 300, 400 classes. Então, a gente precisa pegar alimentos que aparecem muito poucos e colocar tudo na mesma classe. Então, sei lá, alguma coisa que é uma mistura, uma berinjela com um queijo por cima. O algoritmo não vai entender que é berinjela. Então, a gente precisa juntar tudo isso em uma classe que chama alimento não registrado. Outra coisa que é inerente do nosso problema, que é o desbalanceamento das classes. É uma coisa inerente do nosso problema. Por exemplo, tem arroz e farofa. Arroz aparece muito e farofa aparece pouco no nosso banco. Dá um exemplo. Farofa, sempre que aparece, está com arroz, por exemplo. Então, o desbalanceamento vai estar sempre ali. Se você quer aumentar a farofa, mas a farofa está sempre com arroz na mesma foto, é difícil você balancear todas as imagens. Então, é necessário a gente ter um threshold, um valor mínimo ali de imagens por cada classe para ter um desbalanceamento minimizado. Uma coisa positiva desse sprint zero foi que o algoritmo entendeu o que é classificar alimento e o que não é alimento. Sprint 1 foi uma melhora significativa, foi para 34% de MIOU. Já pode ver que aqui é agora, Sprint 1, lembrando que é menos classes, né, agrupamento maior. Aqui já pode ver que conseguiu separar bem os alimentos, né, algumas imagens nem tanto, mas algumas imagens bem distorcidas. No geral foi bem positivo o teste. Uma coisa que é legal comparar é o F1 score de cada classe separadamente. E aqui a gente pode ver pela coluna de suporte, suporte significa quantas vezes aparece pixels de determinada classe. Então, quanto menor esse valor, menos aparece determinada classe. A gente pode ver que alimento não registrado abaixou bastante a média. E alimentos que aparecem muito pouco, como queijos. Queijos teve 13% de F1 score, mas você pode ver que aparece muito pouco. Então, o desbalanceamento gerou um grande problema para os nossos resultados. Bom, primeira coisa, melhoria significativa em relação ao sprint zero, mesmos problemas do sprint zero também, e a gente fez um teste bem legal para ver se a remoção da classe alimento não registrado geraria algum impacto para esse sprint, e a gente viu que sim, que melhorou o MOU e também a macro average. Então, só um resumo que alimento não registrado, essa classe gerou bastante confusão para a nossa rede. Indo para o Sprint 2, mais uma vez, 5 classes, agrupamento mais denso ainda. O MOU foi lá para cima, 58%, muito maior que os outros. Já pode ver aqui nessas imagens que a detecção foi bem melhor, foi mais condizente. E aqui a gente fez uma comparação de vários backbones, né, como o Tomás comentou, para ver se o ResNet 34 foi uma boa escolha. E sim, foi uma boa escolha, foi um bom compromisso entre velocidade e desempenho. A gente foi um dos melhores resultados de acurácia foi ResNet 34 e ficou bem próximo do MOU da ResNet 101. Aqui a gente pode ver também a comparação gráfica disso, vendo que a ResNet 34 ficou bem legal, bem perto do resultado da ResNet 101. Bom, conclusão. O que a gente fez? Fazer um resumo do que a gente fez. Elaboramos uma base de dados, criamos uma ferramenta para extrair o ground truth, implementamos um algoritmo, comparamos com outros estudos, validamos a granularidade das classes, qual o impacto que isso tem, e também vimos que segmentação de alimentos é uma tarefa difícil comparado a outros objetos de cena. A gente pode ver que o MOU está ali na casa dos 50%, 34%, dependendo da dificuldade da tarefa. Para próximos passos, a gente acha que precisa melhorar a base de dados, coletar mais imagens, remover imagens que estão muito complexas, confusas, né? Tentar remover essas imagens com alimento não registrado, que geram confusão. E outra coisa, estratégias de balanceamento. A gente tem que rever como encontrar a mínima quantidade de vezes que uma classe deve aparecer, já que o desbalanceamento está muito inerente ao nosso problema. Naquela questão que eu comentei da farofa e do arroz, por exemplo. Então, estratégia de balanceamento é uma coisa que a gente precisa rever, como estabelecer um mínimo de vezes que uma classe deve estar no dataset para produzir resultados significativos.
E por último, focar na abordagem data-centric, né? A gente viu que o algoritmo está funcionando muito bem, então focar mais no dado em si. É isso, essa foi a nossa apresentação, né, Tomás? Acho que deu É isso. tempo, conseguimos a tempo. Respondemos as perguntas que tiverem no dia 25. Vai ser um prazer conversar com todo mundo. Tá no mute. Isso é, espero que tenham gostado da apresentação. É isso. É, foi o Obrigado. tempo certinho, é isso. Obrigado.